Vamos falar hoje na teoria da estimação para diferenças de duas médias normais. Então, vamos falar sobre esse único tópico, a estimação da diferença de duas médias populacionais normais. E para esse caso aqui, nós vamos considerar duas amostras. Temos a amostra 1, de tamanho N1, x1, o primeiro índice aqui dessas variáveis, x1, 1, x1, 2, x1, N1. Primeiro índice. O índice 1 refere-se que essa amostra é da população 1, então refere-se à população 1. O segundo índice, 1, 2, N1, segundo índice, N1, é o indivíduo, o elemento amostrado. Então, indivíduo 1, indivíduo 2, até o indivíduo N1 da população 1, que foi amostrado. E essa população 1, supostamente, inicialmente, ela será considerada normal, com média 1 e variância μ1 e variância σ2, índice 1. Os índices aqui para referenciar que é uma amostra de tamanho N1 da população 1, de uma normal. Esse N aqui, normal. A segunda população, o primeiro índice se refere à população 2, então essa amostra aqui, x2, 1, x2, 2, x2, N2, refere-se à população 2. Então, o primeiro índice, a população, refere-se à população 2, e o segundo índice, 1, 2, até N2, refere-se aos elementos que foram sorteados da população 2. Primeiro elemento, primeiro indivíduo, segundo indivíduo, até o indivíduo N2. Dessa população 2, também supostamente normal, a princípio com média μ2 e variância σ2, 2. Então, as médias e as variâncias, como são populacionais aqui, μ e σ, são quantidades desconhecidas e são os parâmetros dessas duas populações. O que nós queremos conhecer dessas duas populações? Nós queremos conhecer suas médias, se elas diferem uma da outra ou não. Para isso, não tem jeito de estimar se uma é igual a outra, uma igualdade não se estima. Então, a gente tem que criar uma função matemática. E o que nós vamos criar é uma função matemática que é a diferença. Então, a diferença entre as duas médias, se elas forem iguais, deveria dar zero. Então, nossa estimação, se o nosso intervalo de confiança abranger zero, significará que não há como distinguir se uma média populacional difere da outra, porque a verdadeira diferença que vai estar no intervalo, ela vai conter o valor zero. E quando que a diferença é zero? Quando as duas coisas que você está subtraindo uma da outra são iguais. Então, se a diferença μ1 em relação a μ2 for positiva, então o intervalo resultante do processo de estimação, o processo de estimação é para criar um intervalo. Se ele for, os dois limites são positivos, nós podemos afirmar que a verdadeira diferença é positiva. Isso significa o quê? Que μ1 supera μ2. Se forem cultivares, cultivar 1 é mais produtivo em média do que cultivar 2. Se forem rações, a ração 1 produz ganho de peso médio maior que o da ração 2. E se o intervalo, os dois limites são negativos, quando que μ1 menos μ2 vai dar um valor negativo? Ora, quando μ2 for superar μ1. Então, nós poderemos afirmar, no caso dos dois limites serem negativos, que a população 2 tem média superior à da população 1. Então, a ração 2 produz um ganho de peso médio superior ao que a ração 1 produziria nos animais tratados por elas. Se for cultivares, a cultivar 2, em média, é mais produtiva que a cultivar 1. Então, ao estimar o intervalo, o que nós devemos observar no resultado é, se o intervalo abrange zero, não há diferenças entre as duas médias populacionais. Se o intervalo é positivo, média 1 supera a média 2. População 1 tem média superior da população 2. E se o intervalo se o intervalo dá limites negativos, quer dizer que é o contrário, que a média da população 2 que é superior à média 1. Então, nós vamos considerar que essas duas amostras, os elementos aqui dentro são independentes e as duas amostras são independentes entre si. O resultado de uma não interfere na outra. Então, vamos fazer uma pressuposição adicional. Nós falamos que as variâncias das populações é σ2, 1, σ2, 2. Tem índice 1 e índice 2, quer dizer que elas são diferentes. Agora, vamos adicionar
a informação de que as variâncias populacionais são iguais. Então, vamos tirar o índice 1 e 2 dessa população. Então, a variância da população é sigma 2, e a da população 1 é sigma 2, e a variância da população 2 também é sigma 2. Esse último valor aqui, esse parâmetro aqui. Então, as variâncias populacionais a gente diz que são iguais, são homogêneas, ou as populações são homocedásticas. É o termo técnico para falar variâncias homogêneas, variâncias iguais às duas populações. Homocedásticas, populações homocedásticas. Bom, se a variância é igual nas duas populações, nós podemos estimar essa variância comum às duas populações. Veja que na amostra 1, a gente vai ter uma média amostral 1 e uma variância amostral 1, referente à população 1, que é o x barra 1 e o S2, 1, o índice 1 para indicar população 1. E na amostra 2, nós vamos ter dois estimadores, o x barra 2, que é o estimador do Mi2, e o índice 2, para indicar que é da população 2, e o S22, com o índice 2, para indicar que é o estimador dessa variância 2. Bom, então eu tenho um estimador da variância aqui, da população 1, um estimador da variância da população 2. Mas nós estamos supondo que as duas variâncias são iguais, então quem é o melhor estimador dessa variância comum? Nem o estimador 1, nem o estimador 2. Então a gente usa um estimador comum, combinado, Pullets. Tá? Uma variância amostral combinada, que é uma média ponderada pelos graus de liberdade da variância 1 amostral com a média ponderada pelos graus de liberdade 2 da variância populacional, da variância amostral 2. Então, se nós somarmos o N1 menos 1 mais N2 menos 1, que são os pesos aqui, nós vamos encontrar N1 mais N2 menos 2. Então, essa aqui é uma média ponderada pelos graus de liberdade das duas estimativas. Nem a estimativa, nem o estimador 1 é melhor para estimar essa variância comum, nem o estimador 2. Então, o que é melhor? Fazer uma combinação dos dois. Em inglês, o termo é Pullet, combinar, comum. Então, nós usamos S2P, alguns autores usam S2C de comum em português, aí fica a critério. Então, nós estimamos uma variância comum e para estimar essa variância que nós estamos pressupondo iguais nas duas populações. Então, nós temos a amostra de uma população, a amostra de outra, uma de tamanho N1, outra tamanho N2, graus de liberdade N1 menos 1 e N2 menos 1. Calculamos a variância comum e chamamos ela de S2P, que é uma média ponderada pelos graus de liberdade dos dois estimadores. Então, nós vamos ter uma estimativa, um estimador comum aqui da variância comum. Certo? Bom, no capítulo 7 do livro, que é distribuição de amostragem, nós vimos que médias estão relacionadas com a distribuição T de student. Então, se a gente pegar dois quantias, quantia superior, T alfa sobre 2, e o valor negativo dele, menos T alfa sobre 2, que deixa, portanto, a área esquerda desse valor negativo, 2,5% se o alfa for 5, por exemplo, para facilitar a nossa fala aqui, e 2,5% acima desse outro limite se o alfa for 5%. Então, a probabilidade da variável aleatória T estar entre esses dois limites é 1 menos alfa. Ora, não, mas quem é essa variável aleatória T? No caso de duas populações, é a diferença de médias padronizada. A gente subtrai a média dessa diferença, que é a diferença real, e divide pelo erro padrão. O erro padrão é dado por essa expressão. Ora, quem é incógnita nessa expressão aqui? Mi1 menos Mi2. Então, a probabilidade dessa variável aleatória padronizada estar entre esse limite, que é um número, que vem lá da distribuição T de student, negativo, e esse outro valor aqui, que é o mesmo valor, só que positivo, é 1 menos alfa. Então, se o alfa for 5%, essa probabilidade é 95. Para que serve isso? Isso vem da distribuição de amostragem. Para que serve isso? Se a gente isolar essa quantidade que está marcada aqui, nessa expressão, nessas duas desigualdades,
Então, multiplicando por esse denominador as três partes aqui, então no meio vai cancelar. Subtraindo x barra 1 menos x barra 2 nas três partes, multiplicando por menos 1, nós vamos ter a expressão final, que eu não vou fazer. A gente chega nessa expressão aqui. A probabilidade do μ1 menos μ2 está entre esse limite, menos isso. Menor ou igual μ1 menos μ2. Menor ou igual a isso aqui, mais agora esse limite, a gente tem o 1 menos alfa lá. Essa probabilidade é igual a 1 menos alfa. Ora, então a gente tem um valor menos essa parte, um valor, que é o x barra 1 menos x barra 2, mais essa parte que a gente chama de margem de erro do intervalo de confiança. Então, x barra 1 menos x barra 2, estimativa pontual do parâmetro que a gente quer estimar, que é μ1 menos μ2, mais o erro dá o limite superior, menos o erro dá o limite inferior do intervalo. Intervalo de confiança para μ1 menos μ2 com 95% de confiança, ou 1 menos alfa vezes 100% de confiança. Do que depende essa margem de erro? Então, vem dessa expressão aqui, vem da distribuição T. E é a distribuição T que garante, então, daí a importância da distribuição de amostragem, que garante a confiança de 1 menos alfa, o 95%, de que aquele intervalo vai conter a verdadeira diferença, vai cobrir a verdadeira diferença. Então, resolvendo isso para μ1 menos μ2, a gente chega nessa expressão. Então, é essa expressão aqui que a gente usa. A gente calcula esse erro aqui, essa margem de erro, erro de estimação, por essa expressão que está aqui. Para calcular essa expressão que está aqui, esse E aqui, nós precisamos do quantio superior alfa sobre 2 da distribuição T, e os graus de verdade associado é N1 mais N2 menos 2. Tamanho da amostra 1 mais tamanho da amostra 2 menos 2. Então, eu preciso também da variância combinada, que é a média ponderada. Vocês podem parar o slide aqui e copiar a fórmula, caso precisem. Esse quantio vem da distribuição T de estudo com esse grau de verdade. O S2 pooled vem aqui, que é o erro padrão, 1 sobre N1, 1 sobre o tamanho da amostra 1 mais 1 sobre N2. Calculamos o erro padrão, multiplicamos por T, vamos ter o erro aqui. A diferença é um número, menos o erro, limite inferior. Diferença mais o erro, mais a margem de erro da pesquisa, limite superior. Então, construímos um intervalo de confiança. O que nós devemos olhar? Se ele contém zero ou não, se ele é todo positivo, ou se ele é todo negativo, ou se ele é todo positivo. Então, se contém zero, não há diferença entre as médias. μ1 menos μ2 não difere estatisticamente. Então, não há como afirmar que uma média é superior à outra. Se o intervalo, os dois limites são negativos, quer dizer, μ1 menos μ2 com 95% de confiança é um valor negativo. Portanto, eu posso afirmar que a média da população 2 é superior à média 1. Quão superior? Aí vai depender dos limites, dos valores que deram no intervalo de confiança. E se for positivo, é o contrário, a média 1 que supera a média 2. Quem você rotula de 1 e de 2 fica a seu critério. Novamente apareceu o gama aqui, gama é o coeficiente de confiança, é outra letrinha que eu uso para representar 1 menos alfa, então não se preocupe. Então, a confiança que nós vamos ter aqui no intervalo, que ele contém a verdadeira diferença de médias das duas populações, é 1 menos alfa, é o coeficiente de confiança, que é previamente adotado por nós. E essa derivação, ela considera que as amostras são independentes, provenientes de populações normais, com variâncias homogêneas, né, homocedaticidade. Bom, e se as variâncias não forem iguais? Se aquela pressuposição estiver errada? Então, quando as variâncias populacionais são diferentes, o intervalo de confiança obtido anteriormente não é válido. Então, nós temos que ter um outro intervalo. Mas não há teoria exata para esse caso. Existe apenas algumas aproximações. Nós vamos tratar de uma aqui, para esse caso. Então, quando as variâncias são heterogêneas, não iguais, heterogêneas, ou o caso de populações que a gente fala heterocedásticas. Homocedásticas, variâncias homogêneas. Heterocedásticas, variâncias iguais, variâncias homogêneas. Heterogêneas. Heterocedásticas, variâncias heterogêneas, perdão. Homocedásticas, variâncias homogêneas, iguais. Heterocedásticas, variâncias diferentes. Não heterogêneas.
Então, esses dois autores, o Welch em 38 e o Satterthwaite em 46, eles, um sem conhecer o trabalho do outro, esse foi posterior, mas não conhecia o trabalho do Welch, porque naquela época não tinha internet não, gente. Eles arrumaram uma maneira de melhorar o intervalo obtido quando as variâncias são diferentes, quando aquela pressuposição de igualdade das variâncias não é válida, não é aceita. Então, para esse caso particular, quando as variâncias são heterogêneas, a variância σ21 diferente da σ22, o que muda é com a forma de calcular esse erro aqui. Então, para calcular esse erro aqui, é a mesma coisa, ó, x barra 1 menos x barra 2, que é a estimativa pontual, é o estimador pontual de μ1 menos μ2, é o parâmetro de interesse, eu vou estimá-los por isso aqui. Vou ter uma estimativa. Menos um erro, mais um erro, que é a margem de erro da pesquisa, vai me dar o limite inferior e o limite superior desse intervalo. Interpretação do mesmo jeito. Abrange zero, os dois limites negativos ou os dois limites positivos. Abrangeu zero, não há diferença entre as médias. Os dois limites negativos, μ1 menor que μ2. Os dois limites positivos, μ1 maior que μ2. Então, a produção média da cultivar 1 é maior que a da cultivar 2. A ração 1 provoca ganho de peso médio maior que a da ração 2, e assim por diante, qual que seja a situação que você estiver lidando, se for espécie de vegetais, produção de madeira da variedade 1 maior do que a da variedade 2, se os dois limites são positivos. Passou por zero, não, as duas variedades têm a mesma produtividade média, e negativo, a 1 é menor que a 2. Bom, então, o que mudou? O cálculo desse erro aqui, a margem de erro da pesquisa. Nesse caso, como as variâncias são heterogêneas, não faz sentido em calcular aquele S2 poolet, a variância comum, porque elas não são comuns. As populacionais não são comuns, não tem estimador comum. Então, na expressão, em vez de estar S2P, que multiplica 1 sobre N1, 1 sobre N2, é essa fórmula aqui, S21 sobre N1, S22 sobre N2, raiz disso. Veja a diferença. S2 poolet sobre N1, se eu multiplicar, S2 poolet sobre N2. É o mesmo S2 aqui sobre N1, S2 sobre N2, que é o S2P. Lá é o S2 específico da amostra 1 dividido por N1, o S22 específico da amostra 2 dividido por N2. A outra diferença são os graus de liberdade. É o mesmo valor de T alfa sobre 2, só com graus de liberdade diferentes. Lá os graus de liberdade eram dados por N1 menos N2, graus de liberdade, N1 mais N2 menos 2. Então, era a soma dos graus de liberdade da amostra 1 mais os graus de liberdade da amostra 2. N1 menos 1 mais N2 menos 1, que dá isso. Aqui, os graus de liberdade são dados pela forma de Satterthwaite ou Welch 38. Satterthwaite ou Welch, que às vezes é conhecido. Então, a gente fala mais forma de Satterthwaite. Então, na fórmula de Satterthwaite, a gente pega essa expressão da variância que está aqui dentro, da diferença de médias, que a raiz disso é o erro padrão, mas pegamos essa expressão que está aqui dentro, ó, elevamos ela ao quadrado. Ó. A mesma expressão lá, então S21 sobre N1 mais S22 sobre N2 ao quadrado. Aí pegamos cada parte dessa expressão, ó, S21, cada parcela, S21 é sobre N1 ao quadrado, S22 sobre N2 ao quadrado. E dividimos no denominador pelos respectivos graus de liberdade. N1 menos 1 nessa parte, somamos com isso aqui ao quadrado sobre o grau de liberdade dele, N2 menos 1. Fazemos essa conta, arredondamos para o inteiro mais próximo, para consultarmos as tabelas nos finais dos livros ou consultarmos o R com o QT, quantil da T. Entramos com a probabilidade à esquerda. Por exemplo, se o alfa for 2, vamos precisar do alfa sobre 2, 2,5%. Então, entramos com 0,975 e o valor que deu essa expressão aqui, vírgula, o grau de liberdade que deu. Se quiser entrar no R com os graus de liberdade com as decimais, pode, porque o R não necessariamente precisa de arredondar para inteiro. Lá nos livros, precisa ser grau de liberdade inteiro para você encontrar na tabela. Não tem grau de liberdade real lá. Então, a dificuldade de encontrada ao fazer inferência sobre a diferença de média de duas populações é determinar qual é a alternativa apropriada a ser utilizada para uma determinada situação real. Como saber se eu tenho variâncias homogêneas ou se eu tenho a situação de variâncias heterogêneas? Essa outra fórmula. Como saber se eu devo usar a fórmula 3 ou usar a fórmula 2? Para o intervalo de confiança.
Então, essa é uma das dificuldades nas situações reais. A escolha deve ser realizada entre a situação, né? Como eu disse, variâncias homogêneas ou variâncias heterogêneas. Fórmula 2 ou Fórmula 3? Eu não tenho informação, eu não conheço o parâmetro. Eu não vejo sigma 2,1 e sigma 2,2, eu só tenho estimativas dele. A variância amostral 1 e a variância amostral 2. Mas eu não tenho o parâmetro. Então, eu não sei se as variâncias populacionais são homogêneas ou não. Então, porque esses parâmetros são desconhecidos e a escolha do intervalo mais apropriado não é facilmente realizada. Não tem bola de cristal para adivinhar isso. Mas existe um método. Nós vamos aprender isso no próximo capítulo, que é o teste para a igualdade de variância. Vamos testar a hipótese, chama hipótese nula, que a variância é 1 igual a 2. Se eu não rejeitar essa hipótese, eu considero variância homogênea. Se eu rejeitar a hipótese, eu considero variância heterogênea. Mas esse teste, como é teste de hipótese, nós estamos na parte de estimação ainda no nosso curso, nós não aprendemos. No futuro, vocês aprenderão a fazer. Então, antes, pegando uma situação real, que eu vou apresentar um exemplo na sequência, pegando uma situação real, você vai se deparar com qual situação que deve escolher? De variância homogênea, qual forma que eu devo usar? A 2 ou a 3? É uma só. Então, não vou usar as duas fórmulas. Então, eu tenho que escolher se as variâncias são homogêneas ou não. Então, eu aplico o teste F para igualdade de variância, para essa hipótese aqui. E, uma vez tomada a decisão, se as variâncias são consideradas iguais, eu uso a fórmula 2. Se as variâncias são heterogêneas, eu uso a fórmula 3, se eu rejeito essa hipótese. Agora, no nosso curso, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar informação para vocês. As variâncias são iguais, as variâncias são diferentes, as variâncias são homogêneas, as variâncias são as populações são homocedásticas. Ou então as variâncias são heterogêneas, as variâncias são diferentes nas duas populações, ou as populações são heterocedásticas. Então, aqui tem um exemplo real, adaptado de um artigo. 14 ruminantes, eles foram tratados com um medicamento Florizin. E os dados da glicose arterial em milimolares foram coletados nesses animais. O grupo tratado. Então, esse grupo aqui de 14 teve média de 3,11 milimolar de glicose, variância de 0,8, então S2, 2, né? Florizin tratado, X barra 2, que está chamando Mi2, e o N2, que é 14. E um grupo controle de 10 ruminantes recebeu uma substância inócua, um placebo. E esse grupo foi chamado de grupo controle, que não recebeu o medicamento. A glicose desse grupo deu média de X barra 1, desculpe, do grupo controle 1, 3,21. Variância 0,85. Tamanho da amostra, N2, 1. Essa aqui é S2, 1. E o N1, 10. Então, X barra 1, S2, 1 e N1. X barra 2... S2, 2 e N2. Então, grupo controle, grupo tratado com Florizin. Média, variância, tamanho da amostra. Amostrais. Então, estimar um intervalo de 95% de confiança, né? 95% de confiança para a diferença do teor médio de glicose arterial entre o controle e o Florizin. Aqui vem a informação, porque eu já fiz o teste. Como vocês não sabem, a informação foi dada para vocês. Então, existem evidências, olha, as variâncias não são muito diferentes aqui, mas eu não posso bater o olho e falar que elas são diferentes. Como eu não vou poder falar, ó, o grupo tratado tem menos glicose, então o tratamento reduziu, só porque a estimativa pontual deu menor do que a estimativa pontual de cá. E o erro que existe sempre? Será que essa diferença não foi devido simplesmente ao acaso, de 3,21 para 3,11? E as populações têm tratar ou não tratar não tem diferença nenhuma na glicose? Ou foi uma redução real do medicamento? Ele reduziu a glicose de forma efetiva. Mesma coisa para as variâncias, mas aqui nas variâncias eu fiz um teste, considerei as populações com variâncias homogêneas. Então essa informação aqui foi dada. Então qual fórmula que eu devo usar? A fórmula 2 de variâncias comuns. Então tirar todas as conclusões de interesse. Neste mesmo trabalho, o autor, que é o Bauer e colaboradores, autores, né, eles mediram também a velocidade do sangue arterial. Então, ele mediu em litros por hora. Então, o grupo controle, os 10 animais que receberam placebo, que não foram tratados,
teve velocidade de 94 litros por hora, variância 4 e N igual a 10, N1 igual a 10. No grupo tratado com Florezinho, o fluxo sanguíneo foi de 120 litros por hora, variância de 36 litros por hora ao quadrado, e são os mesmos 14 animais. Mesma coisa, vamos estimar um intervalo de confiança agora para a diferença de médias do fluxo sanguíneo, duas variáveis. Mi1 menos Mi2 para a glicose e aqui Mi1 menos Mi2 para a velocidade do sangue, o fluxo sanguíneo, em litros por hora, arterial. Entre o controle e o Florezinho, Mi1 e Mi2. Considerar as variâncias populacionais diferentes para esse segundo banco de dados aqui. Então, nesse caso aqui, na segunda amostra da população 1, amostra da população tratada, da população 1 não tratada, controle. As variâncias foram consideradas diferentes. Eu fiz um teste para igualdade de variância. Veja que as variâncias amostrais aqui, lá era 0,85 e 0,80, aqui é 4,36, é 9 vezes uma a mais que a outra. Então, aqui, pelo teste, não é pelo valor em si, que eu não sei, não posso bater o olho e tirar as conclusões. Porque se fosse assim, seria muito fácil fazer ciência, não é assim. Tem que usar estatística. Então, as variâncias populacionais são diferentes, heterogêneas. Populações, então, no caso dessa variável, são heterocedásticas. Então, o grupo 1 é o controle e o grupo 2 o tratado. Mi1, controle, Mi2, Florezinho. Então, primeiro caso, esse caso aqui da glicose. Então, no primeiro passo, obtivemos a variância combinada, porque nós consideramos as variâncias homogêneas, então temos um estimador comum. Grau de liberdade, 10 menos 1, é a mesma coisa aqui, vezes a variância 0,85. Depois, 13 vezes 80, dividido pela soma do 9 mais 13, ou 10 mais 14 menos 2, que resulta em 22. 9 mais 13, 22, que é a soma dos graus de liberdade de cada população. De cada amostra, de cada população. Então, a variância comum 0,82. Veja que tem que dar intermediário. Você não pode tirar uma média e dar um valor menor que 0,80 ou maior que 0,85, que são os valores que você está tirando a média. Então, é um indicativo que não deve ter erro aqui, provavelmente, né? Não livra. Mas se desse 0,79, já descobri que tinha erro. Se desse 0,90, está errado, porque não pode ser maior que 0,85, nem menor que 0,80. Aí, se eu consultar o T lá, QT, como é 2,5 acima, se eu vou lá no R, QT, aparente, 0,975, 22 graus de liberdade, que é N1 mais N2 menos 2, 22 graus de liberdade, eu encontro o valor 2,074, que é esse valor que está aqui. Então, estimativa 3,21 menos 3,11, 3,21 menos 3,11, S2 pulo que nós achamos 0,82, 0,455. Valor do tabelado do T, 2,074. 1 décimo, 1 sobre N1, mais 1,14. Faça a continha, acha um erro. Essa diferença menos erro dá esse limite. Essa diferença mais esse erro do lado de cá todo, que eu não coloquei quanto que ele é aqui, dá esse outro limite. O que aconteceu com o meu intervalo de confiança? Meu intervalo de confiança 0,68 negativo e 0,87 abrangeu 0. Então, a verdadeira diferença entre as médias, aqui é o Mi1 menos Mi2, é isso aqui. Não devia ter usado essa letra, não, perdão. Mi1 menos Mi2. Que você queira, aproveitei de outro curso, às vezes passa alguns detalhes desses. Mi1 menos Mi2. Então, que é desconhecida, a verdadeira diferença entre as médias, Mi1 menos Mi2, entre as médias do grupo controle, Mi1, e do grupo tratado Florezinho, Mi2, é um valor que deve se situar entre 0,68 milimolar negativo e 0,878 milimolar 95. Veja que é a diferença que está nesse intervalo. E diferença, se um é menor que o outro, pode ser negativo. Se é maior, dá positivo. Se é igual, dá zero. Então, diferenças podem assumir valores negativos. Médias, não. Né, de milimolar. Média é um número positivo, a média da glicose. Mas a diferença entre as duas médias pode ser negativa. Tá? Então, o intervalo para a diferença tem 95% de confiança de que a verdadeira diferença esteja aí. Significa o quê?
que o Florizin não tem influência alguma no teor médio de glicose arterial dos animais tratados com 95% de confiança. Por que eu posso concluir isso? Porque a verdadeira diferença, um dos possíveis resultados é o zero, porque passou por zero. De 0,67 negativo a 0,87,8 é um intervalo que abrange o zero. Então, Mi1 menos Mi2 pode ser zero. Quando que vai ser zero? Quando Mi1 for igual a Mi2. Então, como um dos possíveis valores para a diferença é o zero, e isso ocorre quando as duas médias são iguais, então eu falo que não há efeito significativo do medicamento. Ou seja, o medicamento não tem efeito algum em baixar a glicose ou aumentar a glicose média dos animais. Os animais tratados com Florizin não têm, em média, a sua glicose alterada, com 95% de confiança. Eu posso estar errado, eu tenho 5% de chance de estar errado, mas eu tenho 95% de confiança de que eu estou certo. Essa é a interpretação do intervalo de confiança que a gente faz. Já para outra, então é muito simples. Eu vou fazer o intervalo de confiança e verificar se o intervalo abrange ou não abrange zero. Se ele for ambos negativos, quer dizer que o Mi1 era menor que o Mi2. Se ambos os intervalos, os limites do intervalo forem positivos, quer dizer que Mi1 seria superior a Mi2. Mi2 é o tratado, então cada caso vai ter uma interpretação diferente. Para o fluxo sanguíneo, aqui estão os dados, 94, 120 de média, então vou fazer x barra 1 menos x barra 2, é 94 menos 120. Mas para consultar o valor de t agora, eu preciso aplicar essa fórmula. Então, S21 é 4 sobre 10, 36 sobre 14, que é a variância, as variâncias, 4, 36, o N1 e N2. Então, 4, 10, 36, 14, elevado ao quadrado, 4, essa parcela ao quadrado sobre 9, que são 10, 36 sobre 14 ao quadrado sobre 13. Fazendo essa conta, que dá um trabalhinho, deu 16,78, arredondando para o inteiro mais próximo, 17. Se eu vou lá no R, eu posso usar até esse valor aqui, 16,78 de graus de liberdade. Ou posso arredondar se optar por isso. Então, se eu vou lá no R, QT 0,975, que é o complemento disso, que é a área esquerda, com 17 graus de liberdade, vírgula 17, fecho parênteses, dou Enter, eu acho 2,110. É o valor que eu vou usar na expressão aqui do intervalo de confiança. X barra 1 menos X barra 2, 94 menos 120, esse valor 210 aqui, 4 décimos, 36 14avos. Então, fazendo isso, faço a diferença, vai dar menos 36 menos o cômputo disso aqui que eu não coloquei os resultados. 36 negativo menos isso dá menos 29, desculpe, 26 menos isso dá menos 29,64, menos 26 mais isso dá menos 22,36. Limite inferior, limite superior. O que aconteceu com o meu intervalo de confiança? Não abrangeu zero, vai de menos 29 a menos 22. Portanto, Mi1 é menor que Mi2. Portanto, o fluxo sanguíneo médio dos animais tratados com Florizin deve superar o fluxo sanguíneo médio daqueles não tratados. Ó, Mi1 é menor que Mi2, que é negativo. Mi1 menos Mi2 é menor que zero, passo Mi2 para o outro lado, Mi2 é maior que Mi1. Portanto, o média do tratado, dos animais tratados com um medicamento, supera a média daqueles não tratados por uma quantidade, aí a gente esquece o sinal, que deve estar entre 22 e 29 litros por hora a favor do que está tratado. Então, o tratamento pode aumentar o fluxo sanguíneo. Eu não sei precisar quanto que ele aumenta, em média, mas ele aumenta numa quantidade que deve estar entre 22 e 29. Ou seja, a média do tratamento 1, no mínimo, é superior ao do tratamento, é superior ao do controle em 22 unidades, litros por hora. E, no máximo, 29. Mas um único valor possível, mas eu não sei precisar quanto. Então, eu crio um intervalo de confiança para essa impressão que eu tenho, e a confiança que eu tenho que a verdadeira diferença está nesse intervalo é de 95%. Então, o medicamento ele não tem efeito na glicose, mas possui efeito no fluxo arterial. Então, por exemplo, na glicose não muda a glicose, mas aumenta a velocidade do sangue, o trabalho era para ver a taxa de assimilação de nutrientes, então os animais tratados possivelmente vão ter uma assimilação maior, porque
o sangue arterial vai percorrer mais rapidamente e vai melhorar essa absorção de nutrientes. Mas isso é a parte prática do trabalho, que nesse caso particular aqui é só para ilustrar para vocês. Então, até a próxima aula. É isso aí por enquanto.